Shalom, shalom, galera do YouTube. O Judeu quem fala, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Bem, hoje vamos falar um pouquinho a respeito do judaísmo. No que o judaísmo acredita, no que o judaísmo não acredita. De antemão, peço que vocês já se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e compartilhem esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas possam adquirir esse conhecimento e até mesmo para que o canal venha a crescer. O judaísmo ele se difere das demais religiões porque, primeiramente, o nosso Deus ele é um Deus invisível. Então, até mesmo na época da cultura egípcia, babilônica, grega, romana e assim por diante, os deuses tinham formas humanas ou de animais. E o Deus judeu, ou o Deus hebreu na época, não tem forma. Era um Deus que não tinha imagem esculpida, nem de ouro, nem prata. Então, dessa forma, era algo que as outras religiões olhavam com espanto e zombavam, porque era um Deus que não tinha aparência. Ninguém o conhecia de vista. Porém, nosso Deus ele é um Deus infinito, ilimitado, e por ter essas características, a matéria não tem como conter essa presença. Então, para a gente, ele é indivisível. A nossa filosofia é que o universo está em Deus e não Deus no universo. Deus ele é muito abrangente. A concepção de Deus é enorme dentro do judaísmo. Deus está em todos os lugares, não tem forma. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Deus é tudo e tudo é Deus. A ideia de Pai, Filho e Espírito Santo não está no judaísmo. Para a gente, Deus não é três, mas sim um. Isso se encontra na nossa profissão de fé, que é justamente o Shema. O Shema é a oração que todo judeu faz quando acorda e também antes de dormir, que é justamente as seguintes palavras: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Isso quer dizer que ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E esse um não é um de único, como muitas traduções da Bíblia apresentam, mas sim um no sentido de que ele é um absoluto, ele é tudo. Então, a nossa profissão de fé, a gente diz que ele é um. Isso nos faz aceitar a vontade de Deus sobre nós, o reino dos céus, na terra, bem como também reconhecer o monoteísmo absoluto. Na nossa visão, Jesus não é o Messias e tão somente ele foi um judeu da época. Para muitos, até mesmo dentro do judaísmo, é que a visão, na verdade, de Jesus diverge muito. Alguns no judaísmo têm Jesus como um falso profeta, outros como um enganador ou um bruxo, outros como um profeta apocalíptico, outros como um rabi judeu. Então, diverge muito a visão de Jesus dentro do judaísmo. O judaísmo ortodoxo, ok? E, bem, o que seria a figura do Messias? O Messias, para o judaísmo, é justamente a figura de uma pessoa ungida, como a própria palavra Mashiach, do hebraico, significa, ungido. Então, essa pessoa ungida é uma pessoa que está na liderança. É um rei da descendência de Davi. Por isso que muitas vezes as passagens nas Escrituras informam que o Mashiach é um descendente de Davi. Porque ele é um rei. Ele é uma pessoa que vai reinar no trono de Israel e vai conduzir toda a nação de Israel para o caminho da Torá, que é justamente os ensinamentos do Eterno e seus mandamentos. Bem como também o povo todo. O Mashiach que nós esperamos é justamente essa pessoa, é uma de carne e osso. Ele não é um semideus, porque a figura do Mashiach dentro da religião judaica nada mais é do que realmente um ungido ou um profeta. Então, desta forma, ele não é uma divindade. Ele não tem superpoderes. E a obrigação dele, quando vier, não é fazer milagres, mas sim de conduzir o povo à adoração e ao reconhecimento do Deus único. E esse rei tem que vir justamente da linhagem de Davi. A questão de demônios, ou diabo no caso, no judaísmo não existe demônios e também não existe diabo.
tampouco existe céu e inferno. Na visão judaica, a figura do diabo, que é Satã, ele é um anjo apenas, e esse anjo ele é responsável por nos testar e dificultar um pouco o nosso caminho, o nosso percurso. Até mesmo o nome dele, Satã, adversário, dá jus à característica dele. Ele será um adversário, então é uma pessoa que vai estar lá para nos testar, nos provar. Até mesmo porque estamos aqui justamente para mostrar o nosso valor e desenvolver o nosso potencial. Os demônios não existem na visão judaica, justamente porque não teve rebelião de anjos na nossa visão. Os anjos, eles são emissários do Eterno, de Hashem, e esses emissários, esses mensageiros, eles não têm livre-arbítrio. Eles são criados com propósitos específicos e não têm livre-arbítrio de escolha. Eles fazem porque têm que fazer, foram criados para aquilo. Até mesmo o Talmud, ele fala que existe até mesmo anjos que fica torcendo para que as plantas cresçam. Cresce, cresce, cresce. Então, a concepção de anjos também dentro do judaísmo é muito ampla. Mas tudo com propósito divino, é claro. O inferno eterno e a visão de céu, a alma indo para o céu, para morar eternamente no céu, isso não existe na visão judaica. Haverá uma ressurreição dos mortos. Ou seja, os justos que viveram aqui vão repousar, mas um dia, no reinado messiânico, que é justamente essa era messiânica, quando Mashiach tiver que restituir o povo de Israel na terra, e as tribos estiverem novamente reunidas, que estavam dispersos, então voltar realmente todo o povo judeu para a sua terra natal. Então se dará a construção também do templo, o terceiro templo, e com isso a vinda do Mashiach, a chegada do reino messiânico, que será o reino de Deus na terra. Então os mortos, aqueles justos que morreram, ressuscitarão para viver aqui na terra. Já os ímpios e os transgressores serão exterminados, serão destruídos. Como em muitos salmos também, o próprio rei Davi menciona isso. E alguns perguntam, como que a Bíblia de vocês é diferente? Que Bíblia é essa que vocês usam? Então, para aqueles que não conhecem, vou apresentar para vocês. As nossas escrituras sagradas, tidas como sagradas, é justamente toda aquela parte do assim chamado Antigo Testamento, que para a gente é a Bíblia hebraica ou Tanar. Então, toda aquela parte do Antigo Testamento é tida como sagrada e inspirada por Deus. A parte do Novo Testamento não tem na nossa Bíblia. A ênfase maior, na verdade, é na Torá. A Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, em hebraico Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Esses 5 livros, certo, são escritos por Moisés e justamente constituem histórias, leis e instruções que o povo judeu deve seguir. Porém, é apenas a parte resumida da Torá. É apenas a parte das leis resumidamente. A exemplo, posso citar guardar Shabat, onde consta na Torá, é escrita, que é a Torá Shebirtav, a respeito do guardar Shabat, é o mandamento. Mas não diz como que se deve guardar o Shabat. O que pode e o que não pode fazer no Shabat. Então, para isso, existiu justamente o Talmud. O Talmud é a parte da Torá que foi oral, divulgada oralmente, de Moisés para Josué, Josué para os juízes aos profetas e dos profetas para os homens da grande assembleia, que foi na época de Êxodo e Neemias. Então, e depois disso foi repassado para os rabinos e sábios judeus, certo? Onde foi composto de Mishnah, Guemará, Halachá. Então teve toda uma divisão de ensinamentos e compêndio de conteúdo, de ensinamentos que foi acoplado no Talmud e construído realmente o que temos hoje. E o Talmud, que é chamado de Torá Shebel Peh, é a parte da Torá oral, onde se dedica à interpretação dos mandamentos, bem como também o debate dos mandamentos, o que se deve ou não fazer. E são vários sábios judeus que comentam nesses tratados, porque o Talmud é dividido em tratado, tem tratado de bênçãos, tratado de Sanedrim, que é o Sinédrio, tratados de Makot, que são penas capitais. Então, existem vários tratados nesse Talmud para vários temas
exclusivos. Apresentando para vocês, para aqueles que não conhecem, aqui está um dos volumes do Talmud. Esse aqui é o Talmud Bavli, que é o Talmud babilônico, foi escrito na época da Babilônia. E o Talmud Bavli não é o único Talmud, existe também o Talmud Yerushalmi, que foi o Talmud escrito em Jerusalém, para aqueles que estavam morando em Jerusalém. Isso aqui foi para que estavam realmente na Babilônia. Esse aqui é o Tratado de Berachot, volume 1, o primeiro. Está um pouco em nível desse lado, colocar desse lado aqui. Capítulo 1 a 3, aqui, ó, Berachot. Deixa eu tentar pegar agora o nome Babilônia aqui, ó, Bavli. Aqui no cantinho, calma. Bavli. Enfim, esse aqui é o Talmud, para aqueles que não conheciam. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui dele. De um lado aqui temos a letra em hebraico. Aqui, ó, tudo em hebraico. E do outro lado temos aqui a tradução. Certo? Acredito que nem mostrei para vocês também a parte da Torá escrita aqui para vocês que não viram. Aqui. Desse lado de cá temos em hebraico também o texto. Aqui temos traduzido. E embaixo desse livro que é muito bom, temos também comentários do Rashi, que foi um sábio judeu da época que ensinou a interpretação da Torá. Bem, isso aqui é toda a Torá, que é justamente as duas, Torá escrita e Torá oral. Então, as duas, na verdade, fazem parte da mesma Torá, certo? Apenas que um foi escrito por Moisés, e enquanto a outra foi divulgado boca a boca também por Moisés. E, bem, gente, chegamos ao final do vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que vocês deixem um like no vídeo, não esqueçam disso. Compartilhem esse vídeo com os amigos. E também aqueles que quiserem dar alguma sugestão de tema, ou até mesmo querem que eu traga algum conteúdo específico. Então, comenta aí embaixo, para que eu possa ver e trazer esse conteúdo o mais breve possível. Fiquem com Deus. Até a próxima.